pessoal, tudo bem? Professor Edivaldo aqui na área. Então, alguns alunos fizeram uma solicitação e eu consegui organizar aqui para vocês 3 cursos específicos. Matemática, que muitos alunos pediram só matemática, porque é o bicho-papão aí, né, do concurso de vocês, com o professor Anderson. Falando um pouquinho aí do mestre Anderson, ele tem mestrado na educação, é um cara especialista, já trabalhou na Dre Santo Amaro, no departamento de formação de professores, de coordenadores pedagógicos, diretores de escola, e hoje ele trabalha na Secretaria de Educação, no núcleo de organização e da parte de matemática. Então, é um professor extremamente gabaritado aqui, vai trabalhar com vocês e ele vai fazer aí o passo a passo para vocês conseguirem aí essa vaga tão importante, beleza? Eu fiz o seguinte, olha, matemática, R$ 80, se você fizer o curso separado. Se você fizer só português, também 80. E se você fizer os dois, R$ 150. Como é que está estruturado, professor? Então, matemática, você vai ter aí uma apostila com 100 questões para você treinar e com gabarito. E você vai ter aí as aulas do professor Anderson, com toda a bibliografia que foi solicitada aí no edital. Então, ele está estruturado dessa forma. Português, além de toda a parte solicitada aí pelo edital, tem mais 8 aulas de discursiva. A gente começa lá com a redação e termina com dicas aí para discursiva, com várias questões, resoluções aqui de questões para vocês. Beleza? Então, é isso que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar, são 3 links aí separados. Um detalhe importante. Os nossos alunos que já estão fazendo o curso, esses não precisam comprar, porque já está incluso toda essa parte de matemática, português, apostila que eu já postei para vocês. Então, tudo isso já está ok. Custa R$ 280, dividido em 12 vezes. Então, passe aí para os seus amigos. Você, com certeza, tem vários colegas aí que têm dificuldade em português e matemática. E esse curso vai ajudar muito aí para alavancar aí o curso de vocês e conseguir essa vaga aí tão almejada. Beleza, gente? Vamos nessa, então? Soltar o professor Anderson aqui para você com a primeira aula, para você ver como que ele trabalha, a desenvoltura dele e o conhecimento que ele tem, assim, extremamente didático para conseguir passar para você aí passo a passo. Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Anderson, professor de matemática. Estamos juntos aí com o IBK Concursos para trabalhar com vocês as resoluções de algumas questões de matemática aí que caíram em alguns concursos de nível médio e, de acordo com o edital da Secretaria Municipal de Educação, com relação ao concurso de auxiliar técnico de educação, nós iremos trabalhar com aqueles conteúdos que apareceram ali no edital, que são conteúdos do ensino fundamental 2 e médio, e nós resolvemos, pessoal, dividir esse conteúdo por eixos, né? Aqui na Secretaria Municipal de Educação, eu sou professor efetivo da Secretaria Municipal de Educação, professor do ensino fundamental 2, sou professor também ali da cidade de São Caetano, trabalho na Secretaria de Educação atualmente e temos aí uma carreira extensa, 39 anos dando aula de matemática e já vimos muitos concursos, já fomos aprovados em muitos concursos e com isso temos aí um conhecimento com relação a esses conteúdos que apareceram no edital. Então nós resolvemos separar esses conteúdos por eixos. O currículo de matemática da cidade de São Paulo, ele tem 5 eixos. Ele tem o eixo de números, o eixo de grandezas e medidas, o eixo de álgebra, o eixo de probabilidade e estatística, álgebra, probabilidade, estatística e geometria. Era a geometria que estava faltando. E olhando para o edital, pessoal, eu percebi que geometria não tem muito conteúdo ali envolvendo geometria, quase nenhum conteúdo envolvendo geometria, porque áreas, volume e perímetro, aqui no nosso currículo da cidade de São Paulo, ele está enquadrado no eixo de grandezas e medidas, tá bom?
Então, nós separamos por eixo, nós vamos falar sobre esses 4 eixos. Temos algumas questões aí que já apareceram em concurso público. É claro que não são exatamente as mesmas questões que estarão lá, vocês sabem disso, mas nós temos questões parecidas, né? Praticamente, se você compreender esse conteúdo, você consegue aplicá-lo, você consegue mobilizá-lo aí em qualquer questão parecida, em qualquer questão semelhante, tá bom? Então vamos em frente. Temos aí o eixo de números, ele compreende aí o pensamento numérico, funções dos números naturais, quantificar, ordenar, comparar, medir, codificar. Temos operações aritméticas, que são as operações básicas de adição, subtração, divisão, multiplicação. Temos potenciação, que às vezes aparece, radiciação, que é a matéria do 9º ano. Procedimentos do cálculo, como é que a gente desenvolve esse cálculo. Temos bastante questões aí que aparecem de proporcionalidade, que são as famosas regras de 3. Todo concurso aparece uma ou 2 questões de regra de 3. A questão de ordem, né, de como ordenar aí os números na reta numérica ou fora da reta numérica. E a maneira de representar, usar os números para representar aí quantidades, para representar na questão das grandezas e medidas, né? Usamos os números aí também na área da representação. Então, nós vamos aqui na nossa primeira questão. É uma questão envolvendo o campo multiplicativo, né? Vocês podem verificar que lá no edital está descrito lá a resolução de problemas ali no campo aditivo e multiplicativo. O campo aditivo ele é menos difícil, né? Não existe nada fácil em matemática, vocês vão concordar comigo, mas o campo multiplicativo ele é um pouco mais complexo de compreender. E esse problema é um problema um tanto quanto complexo, pessoal, porque ele trata até de uma regra de 3, mas ela é composta. Então, nós vamos detalhar aí esse modelo de exercício. Você compreendendo esse modelo de exercício, você resolve os outros mais simplesinhos, tá bom? Então, eu vou aqui ler com vocês. É um detalhe, pessoal, eu aconselho, quando vocês estudarem aqui conosco, quando eu apresentar aí um problema, uma situação, um problema, o interessante é que você desse pausa nesse momento, leia o problema sozinho, tenta interpretá-lo sozinho e resolvê-lo sozinho. E se você conseguir, parabéns, ótimo, muito bom, vamos para o próximo, só confere se está tudo certo. Mas se você não conseguir em algum momento, se você tiver alguma pausa, parar em algum momento, você não conseguir mais avançar, é ótimo isso, porque o teu cérebro vai estar preparado para aprender, tá? É desta maneira que nós aprendemos matemática. O seu cérebro vai criar aí alguma sinapse, né? Ele vai criar um caminho ali nas suas conexões para resolver problemas desse modelo, tá bom? Então é importante que vocês façam esse exercício, façam desta forma, tá ok? Então vamos lá então. Você pausou, voltou, e eu vou ler aqui com você e nós vamos interpretar e resolver esse probleminha junto. E aí, pessoal, tá gostando da aula aí do professor Anderson? Então não esqueça de dar um like aí e se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, a gente vai postando mais, né, conteúdos aqui e outros colegas terão acesso. Beleza? Uma universidade precisa digitar as fichas catalográficas dos livros da sua biblioteca. Os 6 funcionários que foram destinados para essa tarefa, trabalhando 8 horas por dia, no mesmo ritmo, levaram 6 dias para digitar 80% das fichas. Aí começa aí a questão do problema, a pergunta. Se 2 funcionários forem dispensados dessa tarefa, então presta atenção, pessoal, eram 6, está dispensando 2, quantos vão ficar? 4, né? E supondo que o ritmo de trabalho seja mantido, em regra de 3 a gente precisa, nos problemas, situação, problema envolvendo regra de 3, proporcionalidade, nós precisamos deixar isso transparente, que o ritmo será o mesmo, né? Porque assim a gente consegue fazer uma comparação. É correto afirmar que o trabalho será concluído em 3 horas, presta atenção, agora são 3 horas, eram 8 horas os 6 funcionários, agora nós temos 4 funcionários em 3 horas. Em 3 dias, desculpe. Se os funcionários restantes trabalharem por dia uma jornada de... Então, vamos lá. Nós temos 4 funcionários trabalhando por 3 dias e o problema quer saber quantas horas eles vão levar
Para terminar o trabalho, para terminar de catalogar aí, ou de digitar estas fichas catalográficas, tá? Então, pessoal, tem um detalhezinho aí, tá? A primeira coisa que a gente precisa perceber é que se os 6 funcionários já fizeram 80%, quanto falta para a gente terminar a produção completa? Né? Sabemos que o total é 100%. Então, se eles já fizeram 80%, estão restando apenas aí 20% para terminar. Então, essa informação ela não está transparente aí, ela não está nítida aí no problema, mas nós precisamos pensar sobre isso, tá? É sempre interessante que você faça uma prova de matemática com calma, pensando em cada detalhezinho aí, o que realmente o problema está te perguntando, tá? Então, nós vamos passar aqui para a próxima página, e na próxima página nós temos aí uma resolução, tá bom, pessoal? A resolução ela é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, em cima e embaixo, vai para o meio, em cima e embaixo, vai para outra ponta, em cima e embaixo, tá bom? E nós vamos detalhar aí tudo o que está acontecendo, tá? Então, nós temos essas grandezas, pessoal, quantidade de funcionários. Pensa comigo. Se eu aumento a quantidade de funcionário, trabalhando pela mesma quantidade de dias e pela mesma quantidade de horas, a minha produção vai aumentar. Se eu diminuo, ela vai diminuir, tudo bem? Então, essa grandeza ela é diretamente proporcional aí à produção. Se eu aumento a quantidade de horas ou diminuo a quantidade de horas, acontece a mesma coisa na produção. Se eu estou trabalhando com a mesma quantidade de funcionários e com a mesma quantidade de dias aí trabalhados, ok? A mesma coisa acontece com o tempo, tá? Então, se tratando da produção, se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu aumento. Se eu aumentar a quantidade de horas, eu aumento a produção. Se eu aumentar a quantidade de dias, eu aumento a produção. Então, todas essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. O que isso significa? Que eu posso escrevê-las desta forma como está aí. Então, eu tenho 6 funcionários sobre 4 funcionários, né? 6 funcionários, na primeira situação, eu tenho 6 funcionários trabalhando 8 horas por dia, durante 6 dias, produzir 80%. Aí ele quer saber o restante, que são 20%, lá debaixo do 80%, 20%, que faltam para terminar a produção. Ele quer fazer essa produção em 3 dias e ele só vai usar 4 funcionários. Então, quantas horas por dia esses funcionários terão que trabalhar? Tá? É um problema corriqueiro que deve aparecer aí constantemente nas fábricas, aí o tempo todo, tá? Até mesmo nessa questão aí de digitação. Pessoal, então quando nós estamos trabalhando com regra de 3 compostas, essas grandezas que nós colocamos aqui do lado esquerdo, que na verdade elas vão resultar ali na produção, elas são multiplicadas, tá? Então eu vou multiplicar aí 6 horas por 8 horas por 6 dias, que vai dar 80% da produção. E a mesma coisa vai acontecer, eu vou multiplicar 4 funcionários pela quantidade X de horas que eu não sei, por 3 dias, que vai dar 20% da produção. Por isso que nós chamamos de proporcionalidade. A linha de cima é proporcional à linha de baixo em todas as situações aí. Tá bom, pessoal? Tiramos as letras, né? Tiramos os símbolos e vamos trabalhar só com os números agora. Então, aí na linha de baixo eu tenho que 6 sobre 4 vezes 8 sobre x, vezes 6 sobre 3, vai ser igual a 80 sobre 20. A hora que a gente efetua essa multiplicação, pessoal, e multiplicação a gente tem que estar pronto, tem que estar apto. Se você tem dificuldade com tabuada, treine bastante tabuada, com certeza você vai ter que fazer várias multiplicações, né? Ainda não tá liberado o uso da calculadora em concurso público, tá bom? Então aí é uma tabuada até simplesinha, né? 6 vezes 8, resultado vezes 6, que vai dar 288. E aí eu multiplico também a linha de baixo. Pessoal, toda vez que eu estou multiplicando aí por uma letra, né, e eu não sei o valor dessa letra, eu vou multiplicar os números, que é a parte coeficiente, que são os coeficientes, aí a parte numérica, 4 vezes 3, que dá 12, e o x aparece ali do ladinho do 12. Percebam ali naquela parte do meio lá, que eu tenho 288, que foi o resultado da multiplicação dos numeradores, 6 vezes 8 vezes 6, e embaixo dele eu tenho 12x, que é o resultado do 4 vezes x vezes 3, tá bom, pessoal? Isso tudo é igual a 80 sobre 20, nós não mexemos, mantemos ele aí. Então, lembrando, quando eu tenho essa igualdade, eu tenho 4 elementos aí e uma igualdade entre eles, eu tenho 2 frações e uma igualdade entre eles, afirmando que isso é igual, quando eu multiplico, pessoal, em x, tá? Eu multiplico ali o 288 por 20 e eu vou multiplicar o 12x por 80, esses números são exatamente iguais, tá? Essa é a proporcionalidade
que nos fornece aí, que aparece dentro da regra de 3, tá bom? Então, quando eu multiplico 288 por 20, eu vou ter 5.760, que está lá do outro lado, na última parte aí da resolução do exercício, e eu vou ter 12x vezes 80, tá? Quando eu faço a multiplicação em x, na linha de baixo eu só estou representando essa multiplicação, e quando você vai ali para o outro lado, para o finalzinho do problema, você tem ali que o resultado de 288 vezes 20 é 5.760, e o resultado de 80 vezes 12x é 960x. Agora, pessoal, eu simplesmente passei, o 960 que está multiplicando x, ele passa por outro lado dividindo, tá? Então, isso daí é uma particularidade da equação do primeiro grau. Você vê que nós estamos tratando de números, mas já vai aparecendo a álgebra aí. E faz parte também do edital, tá, gente? Então, eu tenho aí o 960 vezes x, eu vou passar ele para o outro lado. O professor, simplesmente, o que eu fiz? Eu inverti, tá bom? Eu deixei a letra isolada do lado esquerdo, que a gente está acostumado mais com isso, com x aqui do lado esquerdo, e os números do lado direito. Então, como eu passei o 960 dividindo, basta eu fazer essa operação. Quando eu divido 5.760 por 960, eu obtenho o resultado de 6. 6 o quê, né, pessoal? Não era horas que o problema me perguntou? De 6 horas, tá? Então, com isso, a alternativa correta é a alternativa B, 6 horas. Pausa o vídeo, volta se você não compreendeu, volta. Essa é uma particularidade, é uma das qualidades que tem para a gente estudar à distância, tá, gente? Quando eu estudo com vídeo aula, eu posso voltar, né? E ouço de novo a explicação do professor, ouço outra vez, até que eu entenda tudo por completo. Caso tenha alguma dificuldade, manda uma mensagem aí para o Edivaldo, tá? O Edivaldo vai entrar em contato com a gente grava um outro vídeo, a gente explica de uma outra maneira, de uma outra forma, se você tiver dificuldade de compreender isso. Tá bom, gente?